Sobre uma palavrinha bem pequena: mudança. Essa semana o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre mudança. Quando a gente muda para uma casa nova, fica aquela bagunça, né? Fica uma bagunça, um monte de caixa empilhadas, sacos de roupa, muita bagunça, né? E a gente só fica em paz quando a gente coloca tudo no lugar, né? Assim. E eu estava me lembrando disso, e o Senhor falava muito forte ao meu coração sobre mudança. E que quando o Senhor, Jesus, ele passava para curar alguém, ele falava: vai e não peques mais. Ele queria dizer o que com isso? Vai, se você está fazendo alguma coisa que não me agradou, não faça mais. Amém. Eu senti no meu coração. Que é isso, vai e não peques mais. A tua fé te salvou. Glória a Deus. E muitas vezes nós precisamos, irmãos, de uma mudança radical nas nossas vidas. Que nós não temos coragem, não temos força para fazer essa mudança. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele me incomoda. Aleluia. E eu gostaria que ele estivesse incomodando a sua vida. E que nessa noite você fizesse, hoje é Páscoa, a gente comemora a ressurreição de Jesus. Mas quando tem algo nas nossas vidas que a gente não consegue mudar, nós estamos de novo crucificando o nosso Jesus naquela cruz. Isso que o Senhor falou para mim, no meu coração. Que nessa noite nós possamos realmente ter a coragem, se tem algo na nossa vida que nos prende, porque tem sempre alguma coisa, ninguém é perfeito. Se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos mais aqui. Nós somos pecadores, pecamos todo dia. Mas nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos. Nós estamos num mundo perdido. Jesus está voltando. Ele está voltando. Está tudo acontecendo. E se nós estivermos aqui nessa igreja e não acontecer a mudança em nós, porque às vezes a gente só quer que o outro mude. Até falei isso com alguém essa semana, não sei quem foi. Mas essa mudança tem que começar primeiro em nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Que você possa estar recebendo isso, que você possa estar recebendo algo novo do Senhor nessa noite. Amém. Amém? Que realmente o nosso coração esteja voltado para Deus, para que nós não possamos estar matando o Senhor naquela cruz todo dia, mas que nós possamos estar revivendo em novidade de vida. Amém? Deus abençoe, irmão Rodrigo. Aqui está o teu servo. Pai, o Senhor sabe o que ele tem no coração dele, o que ele vai entregar para a tua igreja nesta noite, Pai. Que seja o Senhor que fale através da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando, Pai, sobre ele a tua unção. E que da boca dele saia palavras que venham do céu para as nossas vidas. E que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração aberto, Senhor, para receber, Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salve a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Confesso aos irmãos que o que o pastor Toninho falou é verdade. E a partir do momento que eu recebi o convite da pastora, já o temor e o tremor do Senhor já pegou. E eu glorifico a Deus que seja dessa maneira. Amém. Para que nós venhamos ter o temor e o tremor do Senhor. Amém. Antes de iniciar, eu queria agradecer ao Senhor por este momento, glorificar o nome de Deus, agradecer a vida da pastora, do pastor. Diz assim, igreja, disse o Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Amém. E não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. Amém. Porque operando Deus, quem impedirá? Aleluias. Abra as nossas Bíblias no livro de Neemias. Foi a palavra que o Senhor
colocou no meu coração. Neemias. Aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo 8. Hoje é um culto especial para as nossas vidas como cristão, porque está sendo falado desde o princípio o propósito de cultuar hoje, o propósito de glorificar a Deus, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor, hoje é um dia diferente. Amém, igreja? Amém. Neemias capítulo 8. Somente alguns versículos. O versículo 2, e vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Neemias capítulo 8, versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvir no primeiro dia do 7º mês. Versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era tirsado, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa Força. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: Senhor, o que Tu queres falar conosco através dessa palavra? Que Neemias foi um homem na qual ele estava na dependência de um rei. O rei Artaxerxes, ele era copeiro, estava tudo bem para ele, estava tudo cômodo, ele não precisava sair de lá. Mas a Bíblia fala que um certo dia os irmãos dele de Judá vieram até ele e falaram: olha, Neemias, a situação lá em Jerusalém não está boa. Ele pergunta: como é que está lá? Os que restaram. Ele falou: os que sobraram do cativeiro estão em ruína, estão em sofrimento, estão em miséria. É como se ele estivesse falando: Neemias, para você está bom, mas são nossos irmãos, Neemias, é teu sangue também, Neemias, você faz parte disso. Mas a Bíblia fala que Neemias se entristeceu, chorou e se lamentou durante muitos dias. A Bíblia vai relatar que Neemias ora ao Senhor e jejua, porque ele se compadeceu dessa situação na qual seus irmãos estavam. Eu vejo aqui dois tipos de crente, dois tipos de pessoas, dois irmãos, mas que um estava conformado com a situação de ser copeiro, de ter as mordomias, e o outro também tinha se conformado durante um bom tempo ficar naquela situação de miséria, de desprezo, de ruínas. Mas que um dia tomou a atitude de chegar até Neemias, na qual era o único que poderia sair daquela situação, tirá-los daquela situação. Então a Bíblia vai falar que Neemias, ele ora, e ele chega ao rei, porque era da incumbência dele chegar ao rei, provar ao vinho e entregar ao rei. E ali, quando o rei vê a sua aparência, fala: Neemias, por que tu estás triste, se não estás doente? Aí Neemias fica quieto. Ele fala: mas essa tristeza só pode ser do coração, Neemias. Então ele começa a compreender que algo diferente estava acontecendo, porque Neemias nunca tinha ficado assim perante o rei. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias chega para o rei e fala: rei, como eu posso estar alegre se os meus irmãos, os meus pais, Jerusalém, a cidade do sepulcro dos meus pais, está em ruínas?
os muros estão fendidos e as portas estão queimadas. Aleluias. Aleluia. E o rei fala: o que eu posso fazer para te ajudar? Ele fala: então, Neemias, eu farei aquilo que tu me pedires. E a Bíblia fala que Neemias não pede, Neemias primeiro ora. Amém. Para falar com o rei, para ter sabedoria, o que pedir, como pedir, de que maneira pedir. Ele pede: rei, eu preciso de cartas para os governantes, eu preciso de mantimentos, eu preciso da tua autorização, eu preciso de um tempo para ir até os meus irmãos, edificar a cidade. Aleluia. Aquilo que Deus tinha colocado no coração de mim. Aleluia. Deus está levando nós por esse caminho para que vocês entendam o que Deus quer falar nesta noite. Amém, igreja? Amém. E ali, mas desde quando se iniciou este propósito no coração de Neemias, a Bíblia fala, a Bíblia relata que se levantou desde o princípio Sambalate e Tobias. Já no primeiro momento eles se entristecem com a situação de que um poderia tentar ajudar uma cidade, o resto que ficou. Mas mesmo assim a Bíblia continua. E Neemias então ele vai. E quando ele chega no lugar ali, a Bíblia fala que ele fica em Jerusalém. E ele começa a sair para visitar a cidade à noite. E ele vê o caos que se encontra a cidade dos seus irmãos e dos seus pais. Cidade toda destruída. Cidade toda despedaçada. Cidade na qual essa que nós conhecemos a história, que o rei Nabucodonosor, quando tomou a cidade, deixou a cidade desta maneira, levou cativo, mas sobrou alguns. E a Bíblia fala que logo em seguida, através do sacerdote Esdras, o templo dentro de Jerusalém já estava edificado, mas os muros ainda não. E o que Deus tem falado, o que Deus está falando conosco através dessa palavra? Que algumas vezes o nosso templo tem sido edificado e muito, mas aquilo que nos cerca, aquilo que nos protege, aquilo que está ao nosso redor precisa ser edificado. Amém. Precisamos fechar as brechas. Amém. De algumas coisas, algumas áreas, algumas situações da nossa vida, porque aqui, como a pastora falou, Jesus está voltando sim, e Ele se preocupa em buscar, em achar uma igreja limpa, adornada, uma igreja preparada para ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É isso que o Senhor procura. E com essa finalidade, hoje Deus trouxe ao meu coração a importância de nos prepararmos, a importância de fecharmos as brechas, Glória a Deus. a importância de fazer com que o Espírito Santo hoje comece a nos lembrar, comece a nos levar a situações que precisamos fechar, na qual nós sabemos qual precisamos fechar. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia fala que não é fácil. Neemias chega com essa situação, e quando Sambalate e Tobias ouve que está tendo um assunto entre Neemias e o povo, Sambalate e Tobias falam: o que vocês estão fazendo aí? Estão se rebelando contra o rei? O rei vai ficar sabendo. E Neemias ora para que o povo não se desfalecesse ainda mais da fé, que o povo estava entristecido, com a fé lá embaixo, destruído, porque estava tudo destruído, mas mesmo assim ainda havia nobres de Jerusalém, de Judá ali, magistrados que cobravam ainda impostos do povo. O povo ainda vivia naquela miséria de fome, aleluias. Mas a Bíblia vai falar que Neemias, ele pega esse povo todo, o que sobrou, e começa a edificar os muros de Jerusalém. Cada um no seu posto começa a trabalhar. E o que mais me impressiona nessa palavra é que eles não precisaram e não quiseram e não tiveram que quebrar tudo para construir de novo. Eles edificaram a partir daquilo que já estava despedaçado, a partir daquilo que já estava quebrado, a ponto de Sambalate e Tobias novamente ir afrontar Neemias através de mensageiros e falar: eles estão edificando? Será que eles vão construir num dia só? Eles vão oferecer sacrifício ali? Mas Tobias, ele fala: deixa eles edificar.
De certo virá uma raposa, simples raposa, e destruirá tudo. De certa forma, ele estava falando a verdade. Porque tem áreas na nossa vida em que eu e você olhamos, e até mesmo o nosso adversário olha e vê que está uma situação que não tem jeito mesmo. Mas aos nossos olhos humanos não tem jeito. Mas quando não tem jeito para nós, para Deus tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou o coração de Neemias reedificar uma cidade que estava em ruínas, devolver a fé para aquele povo que cultuava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Neemias ele começa a espalhar o povo. Ele começa a colocar cada família em um lugar, cada pessoa, os levitas. Ele começa a chamar os nobres, os magistrados. Fala: ei, parem de cobrar impostos do pessoal, parem de pegar tributos. E todos se reuniram, entraram em concordância. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles começaram a edificar. A Bíblia fala que eles estavam como um só homem, num mesmo propósito, de reedificar aquilo que estava destruído. Porque eles precisavam, eles sabiam que não bastava só o templo estar edificado, porque os inimigos podiam entrar, e os inimigos podiam entrar, roubar, saquear e sair. Na nossa vida não basta só o nosso templo estar pronto. É verdade. Precisamos ter cuidado com o nosso redor, o que nos cerca, as nossas amizades, Glória a Deus. o que fazemos quando ninguém nos vê, Aleluia. aquilo que nos aflige, aleluias, traumas passados, tudo isso são brechas. E louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia vai falar que Neemias, quando ele está edificando com o povo mais uma vez, Sanbalate e Tobias, saiba de uma coisa, igreja, nunca será fácil enquanto nós estivermos aqui. Sempre vai se levantar um Sanbalate e Tobias para tentar diminuir, para tentar falar: ela não pode, ele não tem jeito, pecou agora há pouco. Mas nós sabemos que Deus é fiel, temos um justo juiz e um advogado fiel, que esse pode nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, que levou as nossas dores, os nossos pecados. Amém. E quem justifica é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar que Sanbalate e Tobias agora eles tentam uma outra estratégia. Tentaram e não conseguiram. E agora eles falam: olha, Neemias, quer saber de uma coisa? Se junta a nós, vamos congregar. Estratégia do cão. O inimigo ele sabe que não pode contra a tua vida. Amém. E contra a minha. Amém. Porque nós somos lavados pelo sangue de Glória a Cristo. Deus. Aleluia. Ele vai tentar de tudo. Ele vai tentar até se aproximar. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é na nossa vida. E Neemias fala: não, poderia eu fazer a grande obra que estou fazendo, deixar de fazer essa grande obra para ir com vocês e deixar essa obra? Não. E outra, eu sei o que vocês querem. Vocês querem parar a obra, vocês querem me intimidar, vocês querem diminuir, aleluia. Mas eles não tentaram uma vez, duas, três, quatro, cinco, e na quinta vez a Bíblia vai falar que Sanbalate e Tobias mais uma vez chega para Neemias e fala: olha, Neemias, o negócio é o seguinte, teu nome está bom, estão falando bastante de você na cidade, tu vai se tornar rei, é isso? Tem até um profeta aí que está pregando de você, Neemias. O rei vai saber disso. E Neemias manda mensageiro falando: olha, o que tu está falando é do teu coração, e isso não é uma verdade, é uma mentira. Saiba que tudo que se levanta contra a nossa vida, o inimigo tentando, é mentiroso. Amém. É mentira do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa ele falar, deixa ele pensar, porque a única coisa que ele pode falar da minha vida, da tua vida, é o passado. Amém. O que nós fomos e o que nós éramos, sendo que isso para Cristo, para o Senhor, apagou. Amém. Glória a Deus. Isso para Cristo é o que nós seremos. Por isso esta preocupação hoje. Ele se preocupa com o que eu e você seremos. Corpo glorificado, igreja adornada, igreja preparada, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que louva, uma igreja que se preocupa com a necessidade e a situação do seu companheiro, uma igreja que louva a Deus e adora ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.
É isso que Neemias estava fazendo, ajuntando o povo. A Bíblia fala que em 52 dias ficou pronto o muro e as portas. Mas aí, quando estava pronto, aí é esse capítulo que nós lemos, que aí o povo fez questão de que trouxesse a lei de Moisés. Falou: não adianta o templo estar pronto, não adianta os muros estar prontos, não adianta as portas estar no lugar, se não tiver a palavra. Amém. Se não tiver a pregação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ali a Bíblia vai falar que o povo estava desde a alva até o meio-dia. Diferente nos dias de hoje, que são 2 horas, 3 horas. O povo estava desde o raiar do sol até o meio-dia, ouvindo a palavra. Glória a Deus. Mas estava chorando de novo, igreja. Só que esse choro é diferente. É um choro de vitória. Amém. É um choro de conquista. Glória a Deus. Eu não sei de situações que você tem passado que talvez você tenha chorado muito. E o Senhor colocou fortemente essa palavra. Porque vai chegar choro na vida de cristãos aqui. Mas é um outro tipo de choro. Amém. É um choro de vitória. É um choro que valeu a pena. É um choro de conquista. É um choro de falar: Senhor, valeu a pena, obrigado, Senhor, eu sofri, eu passei, o Senhor foi comigo, mas glória a Deus, que hoje eu choro de alegria, aleluia. Aleluia. Um choro diferente, Glória a Deus. um choro na qual os levitas e Esdras, o sacerdote, falam: olha, não precisa chorar, hoje é um dia consagrado ao Senhor. Um povo que não tinha nada, um povo que estava na miséria, em que eles falam: olha, ide agora, vocês todos, e bebei das doçuras, e comei das gorduras, mas uma coisa vocês não podem se esquecer: repartem com quem não tem. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, e isso precisa partir de nós. Se nós queremos que as coisas ao nosso redor mudem, comece por nós. Amém. Comece por mim e por você. Glória Procurar o que está precisando ser fechado, as nossas brechas. Amém. O que está precisando mudar. Aleluia. Glória a Deus. Porque neste livro aqui, Neemias e o povo se uniram por um só propósito: buscar a presença de Deus que tinha se perdido. Glória a Deus. Buscar novamente a adoração que havia se perdido, buscar a honra, a glória de Deus que havia se perdido. Aleluia. Enquanto eu e você estamos na presença do Senhor, glória a Deus por isso. A glória de Deus desce neste lugar. Louvado seja o nome de Deus. O templo de Deus está restaurado nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Mas Deus me incomoda e te incomoda nesta noite, através do Espírito Santo, para falar: olha, tem algumas brechas que precisam ser reparadas. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor está precisando que eu e você façamos isso. Aleluia. Deus Glória. colocou no coração de Neemias, Glória a Deus. mas não fez por Neemias. Sabe o que Deus está falando? Deus, Ele coloca no meu coração o que nós precisamos fazer, mas Ele não vai fazer por nós. Aleluia. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele também é fogo consumidor. Amém. Este povo, mesmo que estava edificando esses muros, foi o mesmo povo que idolatrou outros deuses, que se irou contra Deus, que foi rebelde contra Deus. Então eles estavam fazendo aquilo que eles plantaram. Mas uma coisa, que eles estavam edificando daquilo que já estava os montes, daquilo que já estava cheirando cinza, preto, daquilo que já estava destruído. É parecido com a minha e com a tua vida, que Deus nos dá uma força tremenda para reconstruir daquilo que já está espedaçado, para a batalha que nós perdemos. Aleluia. Mas a guerra ainda não. Amém. Porque o Senhor, Ele me dá força, Ele te dá força para reedificar os muros, reedificar aquilo que já estava despedaçado por batalhas, e Ele coloca eu e você na frente
da batalha, e Ele vai na nossa frente lutando, guerreando, porque Ele sabe, aleluias, Glória a que teu se Ele não nome, for Senhor. conosco, nós não podemos, nós não conseguimos. Eu falei, Senhor, mas o que o Senhor tem para falar mais nesta noite? Esse povo aqui, ele se consagrou. Esse povo aqui, ele tirou este dia para o Senhor de alegria. E é um povo que fez festa. É um povo que cultuava a Páscoa. Mas a Páscoa deles é diferente da Páscoa de hoje. A Páscoa deles é uma Páscoa comemorando do tempo de Moisés, do tempo que Moisés tirou o povo do Egito, e que Deus fala: Moisés, leva este povo agora para cultuar a mim e faz pregar a Páscoa, aleluias. E a nossa Páscoa hoje, a nossa Páscoa hoje é diferente. Não é aquela Páscoa do Antigo Testamento, é a Páscoa da Nova Aliança. Amém. É o Cordeiro que se apresentou imaculado. Glória a Deus. E que aqui nós ouvimos desde o princípio que Ele morreu, mas Ele não está morto, porque não foi ovo de Páscoa, não foi coelho, não foi bacalhau, não foi nada disso, não foi nem mesmo os profetas, aleluia, porque todos os profetas morreram. Foi aquele que a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Aleluias. É este que fala para mim e para ti nesta noite. Aleluia. Não turbe o vosso coração, aleluias. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: e vou preparar lugar. E se eu for e vou preparar lugar, certamente eu virei e vos levarei para comigo, para onde eu estiver, vós estejais comigo também, aleluia. O Senhor, Ele não deixa a gente só. Ele deu uma certeza e colocou no nosso coração essa certeza de que Ele vai voltar para nos buscar. Glória a Deus. Mas Ele se preocupa em não nos buscar a gente de qualquer jeito. Igreja do Senhor, nós precisamos não nos preparar, precisamos estar preparados. Amém. Porque a parábola das 10 virgens, aleluia, 5 prudentes e 5 insensatas, as que estavam preparadas foram, e as que estavam para se preparar ficaram. O Senhor me incomoda e te incomoda nesta noite a buscar mais um pouco, a orar mais um pouco, a estar no terreno e falar: irmão, estou contigo, aleluias, vamos buscar, vamos jejuar um pouco, vamos mudar um pouco isso daí, vamos sair um pouco da nossa zona de conforto, porque Neemias, ele tinha tudo o que queria, estava bom para ele era copeiro do rei, mas Deus, ele colocou algo no coração de Neemias, falando: ei, sai da zona de conforto, Neemias, sai que eu quero te mostrar algo diferente. E também para o povo, ele falou: povo, para de se conformar com essa situação, mude. A Bíblia fala: não nos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação que é em Cristo Jesus. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão ao nosso redor, com as coisas que estão acontecendo. Devemos orar, devemos buscar, devemos nos consagrar. Igreja do Senhor, eu creio que Deus, ele tem falado conosco. Aleluia. Eu glorifico a Deus por isso. Obrigado, porque Jesus. Deus, ele se preocupa tanto comigo e Obrigado, contigo, Senhor. Aleluia. a ponto de ele ter se colocado ali naquela cruz. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala dele ter se colocado como maldição, para que toda maldição seja transformada em bênção. Aleluia. Para onde havia trevas, hoje há luz. Amém. Aleluia. Para onde havia morte, hoje há vida. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor deu. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Eu glorifico a Deus por este momento. Aleluia. Eu glorifico a vida dos pastores, a vida dos irmãos, a vida da igreja. E eu creio que juntos seremos fortes. Amém. Porque a Bíblia falou aqui
que o Senhor está alegre quando a igreja está forte. Amém. A alegria do Senhor É a nossa é a nossa força. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas agora